Fala, historicistas! Professor Diego Oliveira aqui falando. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês alguns pontos que, para mim, eu considero ser pontos essenciais para aqueles que estão estudando e ensinando história. É claro, professor, que não existe uma regra clara ali no sentido de, esse é o formato correto de estudar e ensinar história. Ou essa é a melhor alternativa para você seguir, tanto para ensinar quanto para estudar. Não. Cada um tem a sua perspectiva, tem, porventura, seu jeito de trabalhar, ou os seus alunos, pela qual você está ensinando, eles aprendem de um jeito diferente daquele que porventura eu vou ensinar aqui para vocês, eu vou trazer para vocês. Mas assim, eu vou trazer daquilo que tem dado certo para mim, daquilo que eu acho que pode ser algo que pode também aí ajudar você. E eu vou trazer 3 pontos que para mim eu considero ser essenciais para aqueles que estão estudando, como também para aqueles que estão ensinando história. Primeiro ponto, contextualização. Para mim, contextualização é uma regra clara para aqueles que estão estudando e ensinando história. Professor, o que é isso? É saber que você precisa estudar história tendo aquilo que aconteceu no passado. O que aconteceu no passado precisa fazer sentido para o presente. Não dá para estudar história e aquilo que aconteceu no passado ficar apenas no passado e não ter relação nenhuma com o seu presente, com a sua vida, com a sua vivência. Você precisa contextualizar. Professor, por que aconteceu isso? Quais as perspectivas daquele conteúdo, daquele tema, daquela história que tem impactado na atualidade? Por que hoje, por exemplo, a Ucrânia briga tanto através do seu presidente Zelensky para entrar na OTAN? E isso você precisa voltar lá para o fim da Segunda Guerra Mundial para entender justamente porque a Ucrânia hoje faz tanta questão de entrar na OTAN. E saber que o fato de ela entrar na OTAN faz com que os outros países pertencentes também à OTAN meio que se sintam obrigados de participar também da guerra pela qual está acontecendo entre Ucrânia e Rússia. Então, contextualização precisa ser algo fundamental para quem está estudando, como também está ensinando. Precisa fazer sentido para o presente. Precisa você estudar o passado, mas tendo relações ou trazer perspectivas daquilo que está acontecendo no presente e quem sabe você olhar para o futuro e dizer, olha, pelo jeito que vai, pelaquilo que já vimos no passado, pelaquilo que já vimos no passado, pelaquilo que eu já estudei no passado, o rumo da sociedade, o rumo do país, o rumo da minha cidade, me parece que vai seguir por essa linha, ou daquela forma, ou daquele jeito. Então, contextualização precisa ser o primeiro ponto. Segundo ponto, professor, trabalhar com relações históricas. O que é isso, trabalhar com relações históricas? Eu costumo sempre dizer que ensinar história não é fácil. Não é fácil mesmo. Você ensinar um conteúdo que você não viveu, muito menos seus alunos, é um trabalho muito árduo. Então você precisa olhar para o passado, pegar um conteúdo, por exemplo, Egito Antigo, e separar ele por relações. Qual a relação econômica? Qual a relação social? Qual a relação religiosa pela qual o Egito Antigo teve? Qual a relação, quem sabe, relação familiar, patriarcal? Você separa o conteúdo a partir de relações. Você fazendo isso, você pode pegar o micro, pode pegar o todo e picotar ele em pequenas relações para, então, quando você estuda a economia do Egito Antigo, estuda a política do Egito Antigo, estuda a religiosidade do Egito Antigo, você começa meio que a pegar pequenos pontos, ligando um ponto ali e outro ponto aqui. Quando você vai ver, você está compreendendo todo
conteúdo toda a história do Egito Antigo. Então, não só serve para o Egito Antigo, serve para a Roma Antiga, Grécia Antiga, serve também para a história do Brasil. Separe por relações. Essas relações, professor, precisa ser sempre relações econômicas, políticas, sociais? Não. Você pode definir quais são as relações pela qual você vai se propor a debruçar e especificar a partir daquele conteúdo. Pode ser religiosa, econômica, social, patriarcal, política, você vai definir essas relações. Mas assim, parta do pressuposto de separar, de relacionar esses pontos em cima do conteúdo que você vai estar estudando. Porque até mesmo, se a gente traz o exemplo para nós aqui brasileiros, a nossa história, ela é representada a partir de relações. É só olhar no contexto colonial da história do Brasil, você olha ali o início como sendo o ciclo econômico do pau-brasil. Depois passa para o ciclo econômico do açúcar. Depois passa para o ciclo econômico do ouro. Veja que ela está separada por relações. Por exemplo, quando você vai estudar a história do Brasil republicano, normalmente as relações que se estuda é a partir dos presidentes, a relação política a partir de tal presidente, do presidente A, do presidente B, do presidente C, e aí você vai construindo a história política do Brasil. Terceiro ponto, primeiro ponto, contextualização. Segundo ponto, relações. Separe por relações, tanto para ensinar como também para estudar. E terceiro ponto, você de maneira alguma pode cair no anacronismo. O que é isso, professor? É você estudar o passado pela luz que você tem no presente. É como se você pegasse aquilo que você tem no contexto atual, das novas tecnologias, dos avanços do meio de comunicação, de transportes, e tentar se entender o passado por aquilo que você compreende ou que tem no presente. E isso aí é um erro grave. Você precisa se teletransportar para o passado, meio que se imaginando daquela época, meio que estando também naquela época para entender a partir da época, meio que a partir do conteúdo daquela época, a partir daquilo que aconteceu daquela época, e não pegando aquilo que temos ou que está acontecendo no presente para tentar explicar o que aconteceu no passado. Isso é um erro grave e você não pode cometer de forma alguma quando você estiver estudando, como também quando você estiver ensinando. Cometer o erro de cair no anacronismo. Então, historicizantes, esses três pontos, para mim, eu considero ser pontos básicos, mas também essenciais para aqueles que estão estudando, como também para aqueles que estão ensinando história. Primeiro ponto, contextualização. Segundo ponto, trabalhe a partir de relações históricas. Terceiro ponto, não caia de forma alguma no anacronismo ao ensinar e estudar história. Então, dito isto, eu espero que você aplique aí nos seus estudos, como também aplique nas suas aulas, para que você tenha um estudo melhor, como também um ensino melhor aí nas suas aulas de história. Um grande abraço do professor Diego Oliveira e nos vemos no próximo vídeo.